Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 28, preces pessoais, para afastar os maus espíritos, item 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estás por dentro cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior também esteja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda sorte de podridão. Assim, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. São Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Prefácio. Os maus espíritos não vão senão onde acham com o que satisfazerem a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo onde pululam os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. Após a leitura do Evangelho, vamos iniciar então o nosso estudo dessa noite. E conosco, hoje, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos nosso amigo Herbert Gontijo. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Bem-vindo, Herbert. Bom estudo. Bom, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse estudo da noite de hoje. Aos internautas que vão, a qualquer tempo e espaço, estar acessando esse estudo e participando conosco dessas reflexões. Hoje temos um tema muito interessante: afastar os maus espíritos. Então temos a missão de, no final do estudo, termos elementos teóricos necessários para colocar isso em prática, né? O nosso intuito na noite de hoje é refletir sobre essa questão de maus espíritos e como nos proteger desta influência. A teoria, a reflexão, a transmissão de pensamentos e de vibrações será procedida na noite de hoje. Mas colocar em prática, aí fica a critério de cada um, para essa proteção que nós tanto precisamos. Então vamos lá. Em todos os estudos, né, são reflexões em que nós discutimos, à luz dos espíritos, os ensinamentos que são trazidos para nós e que vão nos dar base para as nossas ações e as nossas atitudes. Então a cada um é dado a oportunidade de um nível de reflexão, de entendimento, de absorção, aquilo que nós precisamos para o momento de hoje. E o que são maus espíritos, né? A gente primeiro precisa definir o que é um bom espírito, o que é um mau espírito. Nós estamos aqui em uma casa espírita, buscando evolução. Nós somos bons espíritos? Acredito que sim. Podemos nos considerar bons espíritos, mas nós somos completamente bons espíritos? Aí eu também posso afirmar que não, que ainda temos deficiências
que precisam ser aprimoradas até chegarmos num nível de somos completamente bons. Quem teve aqui no planeta que poderia ser chamado de bom espírito? Jesus de Nazaré. Os demais, até os missionários, evoluídos, mas ainda com a necessidade de reajustar algumas coisas. Colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, olha, não existe um espírito completamente bom em nosso mundo encarnado. Assim como não existe um espírito completamente mau, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Vou trazer uma reflexão bem interessante. Um espírito não é mau. Nenhum espírito é mau. O espírito pode estar em um período da sua existência sem esclarecimento, sem entendimento, sem a consciência das leis universais, a lei de causa e efeito, a lei da diversidade, as leis que regem a nossa evolução. Por mais que aquele espírito passe períodos mergulhado na maldade, por quanto tempo um espírito pode ser considerado mau? Às vezes, uma encarnação, às vezes algumas décadas, às vezes um ano, às vezes um mês, às vezes um minuto. Ele pode cometer um ato de maldade, naquele minuto ele é um espírito mau. Ou ele pode passar séculos aprisionado nas próprias correntes da maldade. Pode transpor os mundos, passar por períodos no nosso planeta, de encarnação a reencarnação, a encarnação, a outra reencarnação, e depois haver a necessidade de ser transportado a outros mundos para ter novas oportunidades. Porque o planeta evoluiu, a sua sociedade evoluiu e ele permaneceu no equívoco, o que nós chamamos de mal. E um espírito, quando fica muito tempo a uma frequência adormecido que eu falo sem esclarecimento, impregnado na maldade, ele começa a alimentar que ele é mau, que ele é aquilo ali, que ele é a personalidade do mal. E aí o nosso pensamento, o nosso magnetismo poderosíssimo em qualquer sentido, muda até a forma perispiritual daquele espírito. Umas particularidades que eu vou trazer, em reuniões mediúnicas, às vezes atendemos espíritos milenares, impregnados no mal, em formas animalescas. Dragões, leões. Eles magnetizam a própria forma, serpentes. Mas aí é necessário o choque anímico. E com muito amor, meu irmão, você não precisa dessa forma. Você não é assim. Você se tornou assim na sua inconsciência, devido aos séculos, na tristeza, na maldade, na ignorância. Veja bem quem você é. E a todos são dados essa oportunidade. Então, por mais que o espírito fique tempos e tempos navegando nessa ilusão de maldade, em algum momento sempre é dado a oportunidade para que ele se desperte, para que ele acorde e para que ele mude as suas próprias vibrações.
esse momento pode ser promissor e tocar o coração dele, mas também pode ser somente uma etapa para que ele reflita posteriormente. Então vejam, não existem espíritos completamente maus. Existem espíritos necessitados, espíritos que precisam de amor, de esclarecimento, de acordarem. E nós temos que punir esses espíritos? Não. A lei de causa e efeito por si só basta para que esses espíritos ajustem os seus equívocos. Não é através da nossa vingança, através da nossa intolerância, que espíritos maus vão reajustar o mal que fizeram conosco. A lei de causa e efeito divina e maravilhosa, que dá as infinitas possibilidades do reajuste, já é por si só a bênção da necessidade que eles precisam. Então veja, por mais que um espírito seja equivocado, por mais que ele esteja impregnado em vinganças, em atitudes obsessivas, de maldade, por que eles fazem isso? Ele nasceu assim? Não. Ele nasceu assim como nós. Imperfeitos, com muitas possibilidades boas, muitas provas, muitas conquistas positivas, mas também muitas provas necessárias e difíceis. E na maioria das vezes, o que acontece conosco quando passamos por provas difíceis? Perdemos a fé, perdemos a tolerância, nos decepcionamos, sem sentido. Se tivermos conhecimento das leis de Deus, das leis universais, nós nunca vamos nos decepcionar. Nem com o outro, nem com as fatalidades da vida, nem conosco mesmos. Porque sabemos que isso é um processo natural. E na maioria das vezes, o espírito que um dia foi mal, igual nós já fomos, e que hoje permanece em mal, igual muitos estão por aí, é porque um dia se decepcionaram, frustraram, perderam a fé, perderam a esperança diante desta decepção. E aí, a falta de perdão, a intolerância, o querer praticar a justiça com as próprias mãos, os fazem o que nós chamamos de maus. Esta decepção está muito ligada à falta de conhecimento. Um exemplo, nós, relações conjugais, o coração é o que mais mexe com os nossos sentimentos. Uma pessoa, um companheiro de vida, para estar ali, para crescer junto, para aprender junto, para viver as coisas do mundo maravilhosamente bem juntos. E aí, em um determinado momento, um resolve ir, ou desencarna, ou trai, abandona, com filhos. E aí, por mais que nós passamos o resto da vida nos policiando conscientemente que devemos perdoar, que devemos aceitar, que devemos seguir a vida, às vezes o inconsciente permanece no ódio, na intolerância
na intolerância sobre aquilo que aconteceu, na tristeza, na angústia, na inconformação, na decepção. E o que acontece com a nossa inconsciência quando desencarnamos? Aflora, nos toma conta, se resplandece consciente. E aí perseguimos aquele que um dia amamos e resolveu seguir outro caminho. Muitos relatos obsessivos de pessoas que são obsediadas no mundo físico por espíritos que foram amorosos em outra reencarnação e pela lei da diversidade, um enganou, traiu, deixou, largou o outro, que tinha a expectativa ilusória de que aquilo fosse para sempre. E aí, nas reuniões mediúnicas, é revelado o porquê do processo obsessivo. O porquê que aquele espírito perseguia e fazia maldades espirituais, vibracionais com aquele outro. E por que que isso é permitido? Olha, a maravilha da lei de causa e efeito, o que aqui se faz, aqui é reajustado. Às vezes é necessário para o espírito passar por esses períodos, para que a consciência fique mais nítida, mais adormecida nos processos evolutivos. E este exemplo que eu dei, a lei da diversidade traz milhares e milhares de casos. Então, um espírito hoje que nós chamamos de mal, que nós precisamos afastar de nós, porque eles nos prejudicam, sim. Eles nos deixam confusos, eles nos atormentam, eles nos prejudicam, da forma com que eles conseguirem. Não devem ser encarados como maus, demônios, obsessores. São pobres irmãos que sofreram e não sabem porquê. Que se decepcionaram e não tiveram a luz de Jesus para superarem os seus traumas. E mergulharam num oceano de vingança, de perseguição. E nisso vai passando o tempo e essa perseguição vai se expandindo. Às vezes, há alguns que não fizeram nada com eles, mas fizeram com outros. Mas existe uma outra lei chamada a lei da sintonia, a lei das vibrações, não é? Em qual vibração nós estamos? Porque é certo que um espírito só consegue fazer maldades, obsediar um encarnado ou outro espírito, se eles tiverem alguma coisa afim, alguma vibração afim. Um espírito não consegue chegar, obsediar uma pessoa a induzi-la ao uso de drogas, se ela já tem dentro dela a consciência trabalhada que aquilo não é bom para ela. E ela já tem no patrimônio espiritual dela a libertação disso. Ou de bebida, ou de cigarro, ou da raiva, ou da intolerância, ou da sexualidade desregrada. Um espírito só consegue
influenciar se no nosso interior tiver uma fagulha, uma pequena fagulha daquilo que ele quer plantar em nós. Não é simples para o obsessor aproximar de um ser encarnado e obsediá-lo. Ele é estudado, analisado. Onde? No dia a dia. Estamos 24 horas por dia sendo observados pelos nossos mentores espirituais, os nossos protetores, que anotam tudo, as nossas reações, as nossas necessidades, os nossos avanços, e movem moinhos para que nós nos libertemos de muitas coisas, evoluímos em muitas coisas, conquistemos muitas coisas. Os nossos mentores estão constantemente conosco. Até quando dormimos, ele observa as nossas vibrações e para onde nós vamos. Onde está o nosso nível inconsciente? É lá que nos deparamos. Os nossos mentores intercedem aos superiores para que os benefícios cheguem e são permitidos através dos nossos méritos. Estão nos observando agora o que passa em nossa mente sobre as reflexões, analisando o nível de possibilidades que já avançamos. Nos observa também nas nossas dificuldades, quando perdemos a paciência, quando arquitetamos o mal que ainda existe em nós, quando desejamos o mal ao outro, quando escorregamos. E também fazem de tudo para que percebemos o que deve ser feito para sair daquela vibração. Os espíritos maus também ficam de antena ligada aos encarnados que têm a tendência a fazer alguma coisa equivocada. E ali se aproximam. E antes de plantarem o mal, eles já não chegam de uma vez e vão obsediando. Eles arquitetam, analisam, veem as fraquezas, analisam a intensidade, o impulso vibracional para cometer aquele equívoco. E aí, estrategicamente, planejam. Trazem para nós a possibilidade do escorregão. De cairmos. O que chama-se isso? Provas. Estamos no mundo de provas e expiações. Mas as provas geram dois reflexos. Ou você vai, comete o equívoco e depois tem a oportunidade de refazer e aprender, ou você resiste. As provas são necessárias, enquanto tivermos dentro de nós a parcela mal, de não sermos puros naquilo ali. As provas, com uma determinada frequência, e passando pelas provas de uma maneira positiva, se tornam patrimônio do espírito. E aí os obsessores, os espíritos maus, vão trazer as provas em outras questões para evoluirmos.
E nesta batalha entre o bem e o mal, né? E o bem está onde? E o mal está onde? Está no outro espírito que se aproxima? Ele é um necessitado de luz. O mal que faz o link com os maus espíritos é a nossa parcela de impurezas. Então, a melhor forma de afastar os maus espíritos não é jogar água benta, mostrar uma cruz. Orações e preces são sempre bem-vindas, mas nada disso adianta se dentro de você está o link que ele precisa. O mal só se afasta quando trabalhamos as nossas imperfeições. Eles desistem, vão partir para outros que vão ceder. É necessário, mas isso demora-se tempos, né? Nós não vamos sair daqui conseguindo ser completamente bons a ponto de nos protegermos dos maus espíritos plenamente. Mas nós já sabemos que eles existem, que eles não são demônios, que eles são nossos irmãos, amai os vossos inimigos. Que eles precisam de luz, que eles precisam de esclarecimento, e que isso vai acontecer hoje, ou amanhã, ou daqui 10 anos, ou 100, ou em outra encarnação, ou em outros mundos, mas um dia vai acontecer. Todos nós já estagiamos por essas zonas psíquicas sombrias de falta de esclarecimento, que é o que traz os reflexos necessitados de ajustes que temos hoje. Hoje nós somos carentes de auxílio espiritual, de transformações, de mudança, de libertação. Nós não queremos que as coisas tudo melhore em nossas vidas. Não estou falando das questões materiais. Mas olhe o interno de cada um de nós. Ainda não é necessitado e deficiente? E essa deficiência está na parcela equivocada que nós mesmos plantamos. O que nós podemos fazer de agora em diante? Nos esforçar. É uma transição, sair do mal e ir para o bem. Aonde é essa transição? Aqui dentro. Da forma com que reagimos, da forma com que pensamos, da forma com que lidamos com o nosso externo e o nosso interno. Exige esforço para sair de um lugar e ir para outro. Até esse esforço, esse processo se completar e estivermos completamente protegidos das más influências. Elevação, padrão vibracional, o mais elevado possível. A frequência nesse padrão vibracional mais elevado possível. Aí cabe a cada um de nós analisar os nossos hábitos e as frequências em que adentramos nesses hábitos. O que gostamos? O que fazemos? Por quanto tempo fazemos? Gostamos de coisas mundanas, materialistas, possessivas, ou empregamos o maior tempo da nossa existência ao nosso processo evolutivo, ao amor, à caridade,
a transformação. A casa espírita esclarece, mas não trilha o caminho por você. Ela auxilia na obsessão dos maus espíritos, em reuniões mediúnicas, que acontecem praticamente todos os dias, em todas as casas espíritas. Mas isso não resolve. Porque se o seu padrão vibracional não muda, aquele espírito, ele é aconselhado, ele é liberto, mas se dentro de você ainda vibra o mal, outros vão se aproximar. Então o maior sentido não é retirar os que chegam, expulsar os que chegam, mas elevar as nossas percepções, as nossas ações, o nosso convívio, para que eles tenham olhos e não nos vejam. Caminhem e não nos encontrem. Culto do Evangelho do Lar, água fluidificada, passes, mudança de atitude, reforma íntima, são mecanismos de proteção. Às vezes um tratamento espiritual, porque tem casos complexos, né, que são necessários tratamentos espirituais, em que aquilo ali é desencadeado e libertado. Mas pode ter certeza que ninguém é obsediado e perseguido por um espírito mau injustamente, de graça. Estudar, ajudar o próximo, ajudar o irmão que é necessitado, né? Refletir, analisar a nossa existência, o que está acontecendo, as coisas que acontecem conosco, porque também nada que acontece conosco, seja no mundo físico ou nas questões espirituais, também é de graça. Tudo isso vem, é uma ilusão que dói, que machuca, que nos faz refletir, que nos faz tomar atitude, mas é uma questão que vem, permanece um tempo, o tempo necessário, e depois segue. E nós superamos aquilo. Existe como não passar por essas provas? Existe. Você pode transformar, pegar algumas provas e postergá-las para outra encarnação. Eu não vou estudar, porque quando eu começo a estudar um livro, a frequentar uma casa espírita, tudo na minha vida começa a desandar. Já escutei algumas pessoas falando isso. Sabe por quê? Porque a situação é tão complexa e os inimigos espirituais estão tão acorrentados que eles não permitem, fazem de tudo para que a situação continue da forma que está. E aí, na maravilha dos processos reencarnatórios, fica para outra encarnação reajustar isso. Não existe um passe de mágica em que aquilo que plantamos se dissipa naturalmente. Plantamos, já plantamos. Sabemos o que é? Não sabemos, nem tem a necessidade de saber. Às vezes a perturbação de saber os equívocos que já cometemos seria tamanha
de não compreendermos, de não aceitarmos. Mas não tem a necessidade de saber, tem a necessidade de, do ponto que estamos, avançar, superar a situação em que nós nos encontramos. Se está difícil vir à casa espírita, está difícil estudar um livro, está difícil refletir, está difícil mudar, é esse o caso que precisa de mais determinação, mais empenho do ser encarnado que quer se libertar, que veio para esse projeto reencarnatório com a missão de se melhorar, de levar o mínimo possível de ajustes para outra encarnação. Você pode postergar, mas também pode ser firme no propósito. E aí, quando os seus teóricos inimigos espirituais, que nós já falamos, na verdade são nossos irmãos de caminhada, perceberem que você está determinado, está firme no seu propósito, que você está praticando o seu amor, a sua caridade, e olharem para a sua luz interna e ver que ela começa a brilhar com mais intensidade a cada conquista, eles se comovem. Eles refletem. Eles abandonam a causa perdida. E muitos se arrependem ao ver aquele que é obsediado se transformar. A perceber que durante anos e anos, por mais que ele tenha feito maldades, aquilo serviu para fortalecer nós que precisamos. E através daquela prova, nós nos superamos. Essa é a simbólica cruz de Jesus. Jesus não quer que a gente pegue um pedaço de madeira pesadíssimo e saia arrastando, tomando chicotadas. Não é no sentido material, mas Jesus quer que a gente pegue essa cruz, pegue essa responsabilidade e seja persistente. E seja firme no propósito. E carregue isso até ela se dissipar. E no final da história, o que acontece? Se liberta, se cura, ajusta, se livra dos maus espíritos. O estudo de hoje não é afastar os maus espíritos, e assim você afasta os maus espíritos. E o horizonte das novas possibilidades, agora livres para conquistar aquilo que é da nossa caminhada espiritual, é uma questão que aparece nas nossas próximas oportunidades. Trago essas reflexões para pensarmos. É fácil? Não é fácil. Eles estão aí, sentados, escutando. Estão no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso inconsciente. São nossos irmãos de caminhada, não são maus. Precisam de luz. E o lugar deles não é nos atormentando, mas aqui. Por isso a importância de vir aqui. Porque espiritualmente, um centro espírita é um grande hospital de auxílio a estes irmãos. Por isso a importância de vir
a uma casa espiritual. Agradeço a oportunidade da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos proteja e traga para nós, na noite de hoje, as reflexões necessárias que tanto precisamos.